Olá, meu nome é Guilherme Madeira Martins, sou professor de Direito Constitucional do Fluxo Ensino e vamos aqui dar prosseguimento à nossa série sobre controle de constitucionalidade. Nesse vídeo, mais uma modalidade barra classificação. Dessa vez vamos trabalhar aí com a diferença entre nulidade e anulabilidade no controle de constitucionalidade. Afinal de contas, quando uma lei é declarada inconstitucional aqui no Brasil, essa lei sofre uma sanção de nulidade ou ela sofre uma sanção de anulabilidade? Uma lei inconstitucional é nula ou ela é anulável? Guilherme, não faço a menor ideia por onde se passa essa diferença. Então vamos entender, é para isso que a gente está aqui. Primeiro item, número 1, critério de classificação. O que é a nulidade e a anulabilidade no controle de constitucionalidade? A diferença é muito simples. E aí, para a gente entender a distinção, eu já vou de cara colocar aqui uma situação concreta para a gente imaginar. Está aparecendo aí no slide a mesma situação que eu vou utilizar para explicar o que aconteceria na teoria da nulidade e o que aconteceria na teoria da anulabilidade. Eu vou apresentar o que acontece em cada uma dessas hipóteses, o que acontece na nulidade e na anulabilidade, e daqui a pouco a gente vai responder qual dessas duas teorias é adotada no Brasil. Se o Brasil adota a teoria da nulidade ou da anulabilidade. Mas vamos entender primeiro a diferença e daqui a pouco a gente responde qual é o modelo que o Brasil adota. Então coloquei no slide a mesma situação, exatamente para a gente conseguir perceber a diferença entre as duas teorias. A situação é a seguinte: uma lei X foi criada no ano de 2012, em 2017, essa mesma lei X é impugnada em uma ação direta de inconstitucionalidade e em 2018, o Supremo Tribunal Federal declara essa lei como inconstitucional. Vamos começar vendo o que acontece em um país que adota a teoria da nulidade, ou seja, um país em que quando uma lei é declarada inconstitucional, ela é declarada como nula. Vamos ver o que acontece. E a diferença, ela vai dizer respeito à produção de efeitos da lei que foi declarada inconstitucional. Guilherme, por que a questão-chave está na produção de efeitos? Porque, vamos lá, vejam aí na tela. Essa lei X foi criada em 2012 e ela só foi declarada inconstitucional em 2018. Durante esses anos em que ela esteve em vigência, essa lei produziu efeitos? Sim, produziu. Dependendo do caso, pode ter criado muitos efeitos, né? Vários negócios jurídicos podem ter sido feitos com base nessa lei. Ok, então durante esse período ela produziu muitos efeitos. Mas aí vamos lá. O STF declarou essa lei como inconstitucional em 2018. Pergunto para vocês. Após a declaração de inconstitucionalidade do STF, ou seja, após 2018, essa lei vai produzir novos efeitos? Resposta: não. Ela não vai produzir novos efeitos. Se ela foi declarada inconstitucional, então, consequentemente, ela foi retirada do ordenamento jurídico, então, novos efeitos ela não vai produzir. Então, eu vou aí no nosso slide colocar aí um X amarelo posterior a 2018, que tenta aí representar o fato de que essa lei não vai produzir novos efeitos. Então, de 2018 em diante, essa lei não produzirá novos efeitos. Agora, e os efeitos pretéritos? E os efeitos anteriores a essa decisão do STF? Ou seja, e os efeitos que essa lei produziu entre 2012 e 2018? Esses efeitos continuam em pé ou esses efeitos serão também eliminados? Então, a grande questão é o que acontece com os efeitos pretéritos. E aí, se um país adota a teoria da nulidade, se uma lei inconstitucional é declarada como nula, isso significa que todos os efeitos serão eliminados. Essa lei não produzirá novos efeitos e eu também vou ter que eliminar os efeitos pretéritos. Então, na nulidade, nenhum efeito permanece. Eu elimino tanto os efeitos futuros quanto os efeitos
pretéritos. Então, na nulidade, e aí vou colocar já completando aí o nosso slide, na nulidade, todos os efeitos, eles são eliminados. Por isso que você tem aí esse X amarelo perpassando todo esse período. Então, a partir do momento que a lei é declarada nula, ela não só deixa de produzir efeitos futuros, como os efeitos pretéritos também serão eliminados. Essa é a marca da nulidade. Destruição de todos os efeitos, futuros e pretéritos. Então, todos os negócios jurídicos foram feitos com base nessa lei declarada inconstitucional vão ter que ser eliminados. Mas o que acontece com um país que adota a teoria da anulabilidade? Nesse caso, qual vai ser a diferença? Então, beleza, vamos passar aí para o exemplo de baixo, que é a mesma situação, mas o que aconteceria caso adotássemos a teoria da anulabilidade? Vamos lá, Supremo Tribunal Federal declara essa lei inconstitucional em 2018. De 2018 para frente, essa lei X vai produzir novos efeitos? Não, não vai. Mesmo motivo acima. Se ela foi declarada inconstitucional, então ela vai ser eliminada da ordem jurídica, então ela não produzirá novos efeitos. Então, completando aí nosso slide, está aí o X amarelo representando a eliminação dos efeitos, né? Então, de 2018 em diante, essa lei não produzirá novos efeitos. Mas e os efeitos pretéritos? Eles se mantêm ou eles são eliminados junto com essa lei? É aí que mora a diferença da anulabilidade. Ao se adotar a teoria da anulabilidade, os efeitos pretéritos são mantidos. Ou seja, qual é a diferença entre a nulidade e a anulabilidade? A diferença diz respeito, como vocês podem ver pelo slide, pelo gráfico, a diferença diz respeito à permanência ou não dos efeitos pretéritos. Porque os efeitos futuros, isso vai ser igual tanto na nulidade quanto na anulabilidade. Não teremos a produção de efeitos futuros após a declaração de inconstitucionalidade. Isso é igual tanto na nulidade quanto na anulabilidade. A diferença está, como vocês estão vendo aí pelo gráfico, nos efeitos pretéritos. E aí na nulidade nós temos a eliminação dos efeitos pretéritos, enquanto na anulabilidade nós temos a manutenção dos efeitos pretéritos. A lei é declarada inconstitucional, ela deixa de produzir novos efeitos, porém os efeitos produzidos durante a sua vigência, eles são mantidos. Essa, portanto, é a diferença entre a teoria da nulidade e a teoria da anulabilidade. E aí, como eu disse, depois de trabalharmos essa diferença, a questão agora é saber qual dessas duas teorias é adotada pelo direito constitucional brasileiro. Então vamos lá para o próximo item do slide, número 2, onde temos exatamente essa pergunta. Qual o modelo adotado no Brasil? Aqui no Brasil, uma lei declarada inconstitucional, ela é nula ou ela é anulada? A resposta foi dada no nosso vídeo anterior. Se você está acompanhando a nossa série sobre controle de constitucionalidade, o nosso último vídeo foi sobre a diferença entre a inconstitucionalidade originária e a superveniente. E aí, como nós vimos no final daquele último vídeo, o Brasil ele trabalha com a ideia da inconstitucionalidade originária. Uma lei, para ser inconstitucional, tem que ser inconstitucional desde o seu nascimento. Ou seja, se o Brasil trabalha com a inconstitucionalidade originária, se uma lei inconstitucional ela é inconstitucional desde o seu nascimento, e não só quando o Supremo Tribunal Federal a declara inconstitucional, então qual dessas duas teorias, nulidade e anulabilidade, o direito brasileiro trabalha? Resposta: o Brasil trabalha com a teoria da nulidade. Se nós trabalhamos com a inconstitucionalidade originária, isso significa que uma lei inconstitucional é inconstitucional desde o seu nascimento. A declaração de inconstitucionalidade pode vir anos, décadas depois, mas ela é inconstitucional desde o seu nascimento. Logo, todos os efeitos devem ser eliminados. Não só os efeitos futuros, como também os efeitos pretéritos. Então, nós temos aí que o Brasil trabalha com a teoria da nulidade.
Entretanto, contudo, porém, todavia, nós temos aqui uma exceção. E aí sempre temos exceção. Não tem como fugir disso. Nós temos aqui uma exceção. Para desespero dos alunos, dos candidatos, aqui temos uma exceção. Porque é sim possível, em algumas situações, não aplicarmos a nulidade, mas sim aplicarmos a anulabilidade. Ou seja, é possível, em algumas situações, manter os efeitos pretéritos. Essa situação é o que a gente vai ver aí no item 3, que é a chamada flexibilização da teoria da nulidade, também conhecida como modulação de efeitos da decisão. Esse termo, muito chique, né? Modulação de efeitos da decisão, nada mais é do que uma flexibilização da teoria da nulidade. Ou seja, ao invés de aplicar a nulidade, aplica-se a anulabilidade. Em outras palavras, ao invés de eliminar os efeitos pretéritos são mantidos. Essa possibilidade de modulação de efeitos da decisão, essa flexibilização da teoria da nulidade, ela tem previsão legal no artigo 27 da Lei 9868. Lei 9868, que é a lei que regulamenta e apresenta o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. O artigo 27 da Lei 9868, ela dispõe, está aparecendo aí na tela para vocês. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Foquem na parte final do artigo 27. Quando na parte final nós temos aí o dispositivo estabelecendo, né, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento, isso é a modulação de efeitos. É o STF, ao invés de aplicar a nulidade, aplicar a anulabilidade, ou seja, a possibilidade de manutenção dos efeitos pretéritos. Guilherme, então quando você disse que o Brasil trabalha com a teoria da nulidade, você se equivocou, né? O certo seria dizer que o Brasil adota aqui um sistema misto, né? Que o Brasil ele trabalha tanto com a nulidade quanto com a anulabilidade. Então, o correto não seria responder que o Brasil trabalha com um sistema misto? Não, não é correto. Nesse caso, o Brasil ele não trabalha com um sistema misto. O Brasil ele tem teoria adotada, que é a teoria da nulidade. Só que essa, podemos colocar nesses termos, é a nossa regra geral. Regra geral, uma lei, quando é inconstitucional, ela é declarada nula. Essa é a regra no Brasil. Porém, toda regra tem as suas exceções. E aí, reparem pelo artigo 27 da Lei 9868, que não é simplesmente o STF estalar os dedos que ele faz a modulação de efeitos, que ele flexibiliza a teoria da nulidade. Não. Eu tenho aí, né, que atingir uma maioria de 2/3 dos membros, né, ou seja, 8 ministros do STF, e os ministros precisam argumentar, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Ou seja, os ministros vão ter que argumentar para conseguir sustentar, justificar essa modulação de efeitos. Então não é correto dizer que o Brasil adota aqui um sistema misto. Não, a gente está aqui diante de uma situação de regra e exceção. A regra é a teoria da nulidade, ou seja, eliminação de todos os efeitos da lei que foi declarada inconstitucional, tanto os efeitos futuros quanto os efeitos pretéritos, mas, excepcionalmente, em razão de segurança jurídica ou interesse social, pode o STF modular os efeitos dessa decisão. Ou seja, aplicar a anulabilidade, mantendo assim os efeitos pretéritos.
Chegamos assim ao fim de mais uma modalidade do controle de constitucionalidade. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas, com os amigos, e caso tenha aí qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu próprio respondo. Valeu, até o próximo vídeo.